E nós temos para o ensino remoto duas opções. Uma que eu chamo isso de aula senso comum, e outra é olhar um pouquinho com atenção para a ciência da aprendizagem. É a coisa que eu gosto. Eu gosto de olhar com a evidência científica. A aula senso comum, simplesmente a gente abre a câmera aqui da videoconferência e dá uma aula, exatamente muito parecida com essa que nós estamos fazendo aqui agora, tá? Uma aula ao vivo, online e ao vivo. Já a ciência da aprendizagem, ela tem uma orientação e atividades, tá? E aí, olha só que interessante. Quais são os problemas dessa aula aqui? O problema dessa aula aqui, imagine que uma criança está assistindo essa aula das 8 da manhã, com 4 professores diferentes, 4 matérias diferentes, até meio-dia. Imagine só o tempo de tela que essa criança tem. Existem evidências científicas que dizem que tempo de tela em crianças pequenas, e crianças, de modo geral, adolescentes, ela é prejudicial à saúde dessa criança. Tem não é só isso. Você imagine agora, olha só, essa quantidade de horas na frente do computador tendo aula, esse aluno tem muito pouco momento para pensar, para raciocinar, para se testar, tá? E a gente vai ter alguns problemas, portanto, para esse tipo de aula. Eu costumo dizer que ensino nem sempre significa aprendizagem. Aqui nós temos muito ensino, mas eu não posso garantir aprendizagem. Ninguém pode. Tá? Ensino nem sempre significa aprendizagem. E a grande segunda certeza que nós temos são os problemas das aulas online. O problema de conectividade, eu tenho certeza que você está aí no interior, eu também estou aqui no interior e às vezes tem dificuldade, às vezes, em conectividade. Rotina familiar, veja só, uma aula, quando a gente congela esse horário, a gente ingessa esse horário, seja das 8 da manhã ou das 7 às 10 da noite, como algumas universidades têm feito, é um total desrespeito à rotina familiar, né? Porque, veja só, basta olhar para dentro da nossa casa. Olha para a tua casa, professor e professora. Eu olho para a minha. A minha casa, nós temos que cuidar da roupa, cuidar da limpeza da casa, pensar no almoço, cuidar da educação do nosso filho e ainda trabalhar. Você imagina se agora eu tenho que todo dia, das 8 ao meio-dia, cuidar da educação do meu filho, né? É importante? Claro que é importante, mas seria muito melhor se eu tivesse opções de escolher o melhor momento do dia para que eu possa justamente me dedicar de verdade, corpo e alma, àquela atividade tão importante que é a educação do meu filho, né? E da mesma forma que a gente pensa em público adulto de universidade. Essas pessoas, antes elas vinham para a universidade. Se ela tinha filho, provavelmente ela deixava o filho com a esposa, se tinha filho, deixava o filho com a avó ou com o vô. Não pode mais. Esse adulto, ele continua trabalhando, às vezes remoto, ele está na sua casa tendo que cuidar da alimentação, da limpeza, e na casa, enquanto está tendo aula, o filho está querendo comida, o filho está querendo atenção. Então, a produtividade ela é totalmente diferente, né? Então, muda muito a rotina familiar. E outra é justamente a aprendizagem, como nós dissemos, muito ensino não necessariamente significa a aprendizagem, tá ok? Outro grande problema é a conectividade. Por quê? Porque a quantidade de escolas e universidades que estão tendo essa aula online, imagine que cada professor, que cada turma está tendo uma live, está tendo uma aula ao vivo, né? Online, ao vivo, ao mesmo tempo. Quanta internet consome disso? Por outro lado, quantas pessoas estão trabalhando em home office, se as maioria das empresas estão fechadas? Por outro lado ainda, quantas pessoas estão assistindo séries ou maratonas de séries na Netflix, consumindo grande banda de internet? Ou ainda, crianças e adolescentes jogando videogames multiplayers de altíssima definição, de som, imagem, 8K, né? Quanta internet consome disso? Então, alguns países do mundo já começam a pedir para Netflix, e para Google, e para Facebook, e para YouTube, diminuir a qualidade dos vídeos, para que possa suprir, dar condições de ter uma infraestrutura de dados, tá? Agora, imagine no Brasil, que já tem uma estrutura relativamente precária. É grande, mas é precária. Não vai ter internet para todo mundo. Então, esse é um grande problema, conectividade. Outra, como eu disse, essa rotina familiar, né? A rotina familiar é esse outro grande problema. Se nós temos um momento de aula dessas crianças muito engessado, a gente está complicando demais a vida de pais e mães, né? Porque cada família é uma família, cada rotina é uma família, né? Não dá para a gente poder colocar apenas uma forma para todo mundo, formatar todo mundo disso. Outra evidência científica, né? Esse primeiro gráfico da esquerda fala que, na verdade, compara ensino, atividades tradicionais com engajamento interativo. E toda vez que tem mais interação, engajamento, o aluno aprende melhor, né? Nós sabemos também que toda vez que o aluno discute, faz, ou ele ensina um ao outro, ele aprende melhor. Sabemos também o papel dos simulados e da prática distribuída. E não podemos levar em considerações as curvas de esquecimento ou a curva de aprendizado, tá? Para tudo isso, não vai dar tempo de trabalhar isso agora, nesse momento, mas é como bônus para vocês, se vocês entrarem nesse site aqui, ó, metaaprendizagem.com.br, esse que está em destaque, ó,
Didática Simétrica e Evidências Científicas. É um curso meu e vocês podem, quem quer, obviamente, se aprofundar nessa questão de evidência científica de aprendizagem, tá bom? E ali tem outros, como a mente funciona, ilusão de fluência, didática simétrica, mas esse específico é didática simétrica, evidências científicas, que eu vou estar explicando cada um desses gráficos aqui e muito mais, tá bom? Seguindo, aí você pode me perguntar, Paulo, ok, eu entendi tudo isso, mas qual caminho seguir? É a pergunta de todo mundo, né? E eu coloco aqui justamente esse desenho da Alice no País das Maravilhas, que quando a Alice pergunta para o gato, que caminho seguir? E a Alice fala, tanto faz, o gato fala, então qualquer um serve, qualquer caminho serve. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. O que eu chamo atenção para isso é que, quando eu tenho uma estratégia de ensino e não focando na aprendizagem, qualquer caminho serve. Mas se você quer realmente tiver o interesse de estar focado na aprendizagem do seu aluno, parece ter um caminho suportado por evidência científica, por neurociência da aprendizagem, mais eficaz. E temos, portanto, alguns, que é a nossa terceira certeza. Temos alguns princípios. E esses princípios, entenda isso, não é um mapa da mina, não é um caminho com uma certeza, é sim uma bússola. Ele vai te mostrar a melhor direção a seguir. E, obviamente, tem muito ajuste. Tem muito ajuste para dependendo do nível de ensino, dependendo para a matéria, dependendo para a tua fluência com as tecnologias ou não, dependendo do engajamento com teus alunos, tá? Mas, basicamente, esses princípios passam pelo síncrono e assíncrono. Outro pela comunicação, conteúdo e registro. E outro, esse entendimento muito claro do propósito. Um propósito mais focado em ensino ou mais focado na aprendizagem. E aí nós falamos de síncrono. Síncrono é o que acontece simultaneamente. É relativo a fatos, coincidentes ou coexistentes. É o ao vivo, é a live, é a videoconferência. É isso aqui, ó. Nós estamos falando, eu estou vendo o chat de vocês fazendo perguntas e comentando aqui em tempo real. E o assíncrono é o que não acontece simultaneamente. São considerados desconectados do momento real ou atual ou presente. São links, vídeos gravados, slides, e fique comigo porque você já vai ter uma experiência assíncrona aqui também, tá bom? Se você quiser entender isso melhor, inclusive a estatística por trás disso, eu fiz um webinar dia 18 de abril pelo Cinep Noroeste, está nesse link aqui, ó, gg.gg/Cinep, que você vai ter uma explicação bem mais detalhada, tá? Do porquê esse síncrono é um erro tipo 1 e por que devemos apostar mais nas atividades assíncronas, tá bom? E quando nós falamos de atividades assíncronas, nós saímos, então, do ensino remoto emergencial, basicamente ao vivo, para o ensino remoto intencional, com essa intencionalidade, onde sim, agora, o corpo pedagógico, o grupo de professores, né, a direção pedagógica da escola, pode pensar, olha só que interessante, numa curadoria de materiais, num planejamento para esse ensino remoto intencional. E o intencional aqui vem com a intencionalidade de aprendizagem, e não simplesmente entrega de conteúdo ou entrega de aulas. E sim, eu quero ver a efetividade dessa aprendizagem, ok? E um ensino remoto intencional, ele passa por 3 pilares. Um pilar comunicação, um pilar conteúdo e atividade e um pilar registro. Amanhã, o professor Marlon Bruneta vai falar muito da questão da comunicação, do conteúdo e do registro, da importância disso. E hoje, nós estamos falando essa visão geral, e na quarta-feira vamos falar sobre comunicação. E na quinta-feira o professor Marlon Mota professor Mota, falando justamente das aulas ao vivo, porque sim, é importante, mas ela tem o seu momento adequado para isso, tá? E é exatamente isso que você vai aprender nos próximos dias. Olha só, você vai aprender uma trilha assíncrona, né? A diferença ali da interatividade e da atividade. A interatividade é quando o sistema, quando o software, quando a planilha, quando o AVA corrige, ou faz a correção, ou faz o feedback disso para os alunos. E a atividade, ela sim, posso ter uma trilha assíncrona com atividade. A diferença é que eu não tenho software, eu posso ter papel, não tem problema nenhum nisso. Existem estratégias fantásticas de ensino remoto intencional com papel, tá? Isso principalmente na educação infantil, anos iniciais de educação, ensino básico, onde sim, o veículo apostila, o veículo, né, papel, livro didático, é fundamental nesse processo. Então, na verdade, vem uma orientação do que fazer e a atividade, ela acontece na apostila, no papel, tá bom? Mas, de novo, é importante o papel do registro, nós vamos falar mais sobre isso amanhã. É a trilha assíncrona. E aí o professor Marlon, né, esse da flecha ali, vai falar justamente aqui por que e como criar trilhas assíncronas de aprendizagem e a importância do registro. Na quarta-feira eu vou falar sobre a comunicação, sobre empatia entre professores e alunos e famílias. Mostrar aqui que tem diferentes famílias. Nós temos famílias que têm um bom poder socioeconômico, com internet boa em casa, com bastante aparelhos, então ok.
mas nós vamos ter famílias que têm bastante filhos, 2, 3, 4 filhos, não tem uma infraestrutura de internet e muito menos de devices, né, de aparelhos. Então, se você cria uma estratégia apenas síncrona de aula ao vivo online, você está, na verdade, não incluindo ou não está atendendo essas famílias, né? Essa sugestão aqui de conteúdo, ela é essa aprendizagem e o registro. Olha só que interessante. O 30% eu diria que tem um conteúdo síncrono da aula, tá? Imagina uma aula aí de 1 hora ou de 50 minutos, você vai calcular 30% disso. Então, imagina lá, 15 minutos é o conteúdo assíncrono, é o conteúdo que o aluno vai entender e vai aprender. Olha só o que eu vou dizer aqui, professor. O essencial, eu vou até chamar a atenção aqui, eu vou pegar minha tela um pouquinho maior para olhar no teu olho e falar isso, cara. Professor, olha só, é fundamental que numa estratégia de ensino remoto, o professor foque no essencial da matéria. Tire todo o trivial e foque no essencial. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Na educação infantil, eu sei que tem aqui bastante professores aqui da educação básica e educação infantil. Veja só, professor, quando a gente faz o seguinte, imagina a seguinte, está planejado, né, na nossa aula para a educação infantil, a seguinte atividade para aqueles dias ou para aquela semana, que é, na verdade, desenvolver o objetivo, a competência é desenvolver a habilidade motora fina, tá? E na tua aula presencial tá assim, ó, olha só. A aula de hoje é, com a tesourinha sem ponta, recortar 10 formas de animais. Quando você recorta 10 formas de animais, agora você vai colar essas formas de animais numa folha, né? Numa folha sulfite, ou então numa folha A3. As crianças vão lá na tua escolinha, lá na tua sala, colar essas folhas. Elas vão pegar lá, olha só, o lápis de cor, né? O giz de cera, o lápis de cor, e vão desenhar ali, ó, árvores, vão desenhar sol, né? Vai desenhar um cenário, montanhas, mata, vai desenhar um cenário ali naqueles animais. Quando todo mundo fez isso, veja só quantas coisas estão fazendo na escola, né? Quando tudo fez isso, a professora vai pegar 2 ou 3 desses desenhos, dessas colagens de desenhos, e vai agora, junto com a turma, provavelmente sentada em roda, tentar contar uma historinha, né? Então veja só quanta coisa. Recorte, colagem, desenho, né? Contextualização e historinha. 5 coisas. Na sala de aula, ou seja, quando você faz tudo isso para a mãe vai ficar louca. É muita coisa para a mãe fazer, porque olha só o dia dela. Então a gente tira tudo que é trivial e foca no essencial. O que é o essencial? Entenda comigo. O essencial, na verdade, é desenvolver a habilidade motora fina. Mas olha o que não funciona. Acompanhe comigo e vê o que não funciona. Não funciona, professor, você falar o seguinte: mãe, ou mandar por vídeo ou por escrito, né? A atividade de hoje é o quê? A atividade de hoje é você pedir para o teu filho pegar a tesourinha sem ponta e colar e recortar 10 animais de uma revista colorida. Na cabeça da mãe, quando a mãe não tem essa preocupação, não tem essa vivência, não tem essa formação pedagógica, ela vai falar assim: ah, o professor está de brincadeira comigo. Para que eu vou querer que a minha filha recorte 10 formas de animais, sendo que ela conhece todos os animais? Olha só, minha filha tem essa coleção de animais. Ela sabe que são animais. Ela não vou fazer isso, isso é besteira. Entenda isso. Agora veja só como que a comunicação, já adiantando a comunicação, como que a comunicação muda tudo. E aqui para a gente focar no que menos é mais, tá? Olha só, os pilares, menos é mais, focar em aprendizagem, tira o trivial, fica no essencial. E pensa o seguinte, imagina assim, ó, mãe, a atividade de hoje é pedir para o teu filho recortar 10 animais com a tesourinha sem ponta. Por que isso é importante? Isso é importante porque esse movimento, mãe, olha só, esse movimento de abrir e fechar o dedo, ele é fundamental para desenvolver habilidade motora fina. Mãe, quanto mais habilidade motora fina teu filho desenvolver agora, na educação infantil, mais fácil o teu filho vai segurar um lápis, olha só, mais firme e mais fácil ele vai segurar um lápis quando ele estiver no período de alfabetização. Portanto, mãe, isso significa que daqui a pouquinho, quanto mais tesouro teu filho usar agora, mais fácil, olha só, e mais rápido vai ser para ele poder aprender a escrever na alfabetização dele. Entenda comigo, professor. Quando a mãe entende o porquê pedagógico da atividade, essa mãe não vai querer que o filho dela recorte só 10 animais, não. Vai pôr essa criança recortar animal durante o dia inteiro, ou revista o dia inteiro, porque ela sabe que esse movimento é importante. A mesma coisa quando a gente tem aquela atividade ainda da educação infantil, pensando com números ali, que você pede para a mãe separar 20 feijõezinhos em casa, né, 20 grãos de feijão, e aí você tem uma garrafa aqui, ó, e pede para a criança pegar um feijãozinho e colocar na garrafa. Se a gente faz só isso, olha só, a mãe fala assim, tá de brincadeira comigo, né? O meu filho sabe contar, ou meu filho sabe o que é feijão,
De novo, não é o problema de contar, é de novo esse movimento aqui, ó. O movimento de pegar em pinça um feijão, olha só, está desenvolvendo a habilidade motora fina. Então, professores, quando a gente explica o porquê pedagógico da atividade para o pai, ou também para o aluno, tá? Também para o aluno, a adesão desse aluno, o engajamento desse aluno é muito maior, tá ok? E para educação, vamos pensar, anos finais de Fundamental 2, ensino médio e também ensino superior. Eu gosto, o Mota gosta muito que eu falo isso, que é do refrão da aula. Acompanhe comigo. Ninguém, de verdade, ninguém aprende uma música lendo a letra da música. Tá? Não adianta eu pegar aqui, ó, ler a letra da música, eu vou aprender a música. Não é assim que funciona. Eu preciso me imergir nessa música, ter imersão nessa música. Como que a gente faz isso? Escutando a música. Quando eu começo a escutar a música, eu começo a prestar atenção no refrão. E qual que vai ser o que eu vou tentar aqui na minha cabeça? Tentar associar as palavras do refrão. E daqui a pouco eu formo frases do refrão, e daqui a pouco eu estou cantando o refrão. Olha que coisa incrível acontece quando a gente aprende o refrão de uma música. Talvez nós já decoramos, ou aprendemos, melhor dizendo, uma parte importante da letra. Talvez a parte mais importante da letra, que é o refrão. E agora, o nosso cérebro, pensando em neurociência, é uma máquina de associação. E essa máquina de associação, ela vai associar agora. Já tem o ritmo, já tem o pace, já tem a batida da música, então fica tudo mais fácil. A gente vai agora associar o que vinha antes do refrão e depois do refrão. E daqui a pouco, nessa imersão e nessa tentativa e erro, nessa tentativa, daqui a pouco nós estamos cantando lindamente a música toda. A gente canta, 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 depois a gente esquece, para de cantar essa música, olha só que interessante, e passamos, esquecemos de cantar a música. Daqui a pouco, puxa, lembrou da música. O que você vai lembrar da música, professor? O refrão. Entenda isso. Agora eu pergunto para você, qual o refrão da tua aula? Qual o refrão da tua aula? Qual que é aquela coisa mais importante? Qual a coisa mais importante que o aluno tem que guardar da tua aula? Tira todo o trivial, foca no essencial. Em ensino remoto, não perder é mais importante do que ganhar. Em ensino remoto, simples é melhor do que complexo. Em ensino remoto, menos é mais. Menos é mais. Em ensino remoto, olha só que interessante, foco nas pessoas, ter a empatia com as pessoas. Não adianta querer ensinar muito, porque vai ter uma chuva de informação e vai sobrar muito pouco. Edgar Dale mostra que uma aula transmitida, né, ou seja, ela presencial ou online, como está isso, com tanta informação, daqui, se a gente não testar isso, vai sobrar apenas 5%. Apenas 5%. Tá? Então, isso é muito importante a gente pensar nisso. Eu vou voltar aqui para a apresentação, para a gente poder, então, mostrar. O conteúdo assíncrono, né? 30% desse conteúdo assíncrono, uma aula de 50 minutos. 15 minutos ali por exemplo, de conteúdo assíncrono. Muita atividade, porque é na atividade, é na interação, é na interatividade, é no fazer, é num aluno conversar com o outro, é num aluno, ao estar fazendo, conversando com o outro, de preferência, podendo ter a oportunidade de ensinar o outro, é que acontece o aprendizado. E a gente deixa aqui reservado 30% por uma interação síncrona. Preste atenção no que eu vou falar agora. A gente garante o menos é mais lá, ó. A gente garante o refrão da aula no conteúdo assíncrono e na interatividade. A aprendizagem vai ser garantida aqui. A interação síncrona, professor, entenda isso, não necessariamente é o que eu vou falar, presta atenção na palavra, não é para dar aula, ao vivo e online. E sim, era para o ao vivo online é muito bom para falar da aula e não dar aula. Não é transmitir informação. A aula ao vivo é fundamental para isso aqui, para criar vínculos. É fundamental para quê? Olha só interessante isso aqui. Para ter o engajamento do aluno com o professor, criar vínculo com o aluno com o professor. Quando o aluno gosta do professor, o aluno aprende melhor. A aula ao vivo ela é para ter a interação social da turma, para manter a interação social, para que quando voltar, esses alunos continuarem sendo colegas de turma, tá? Esse é o principal ponto da interação síncrona. E tudo isso com foco na aprendizagem e não no ensino. Para ter foco na aprendizagem, eu tenho que olhar o refrão da minha aula, o que é mais importante da aula. Esqueça o trivial, foco no essencial. Mais do que isso, focou no essencial, atividade. O que ele vai fazer para aprender, o que ele vai ter que pensar, raciocinar, refletir, se testar, tá? E, de preferência, conversar com os outros e, quem sabe, até ensinar uns aos outros. E aí, veja só, se você quiser fazer entender como é justamente essa aula
assíncrona, eu peguei exatamente essa aula que eu estou fazendo aqui com vocês, de forma ao vivo e online, e eu transformei essa aula numa aula assíncrona. Se você clicar lá, gg.gg/e-expert ensino remoto, EER, expert ensino remoto, traça aula 1, você vai ter a experiência de um Google formulário lá, onde tem as boas-vindas, a identificação, tem lá o conteúdo e tem essa interatividade tão importante que eu falei dessa trilha. Ou seja, só que o vídeo, que está aqui 40, vai talvez chegar a 1 hora de conversa aqui entre nós, talvez ela vai ficar lá com 15 minutos, tá? Ela está lá com 15 minutos. Tá, o essencial da aula, ela foi para o assíncrono. E aqui a gente tem um momento aqui, já já a gente vai ter mais momentos de interatividade. Só para finalizar essa fala, depois a gente vai interagir um pouco com vocês pelo chat, com o professor Mota e com o Marlon também. Nós estamos no momento ímpar, professores, uma oportunidade para inovar, tá? Onde, a cada semana, o professor pode construir uma nova aula. Na mesma semana, testar essa aula com seus alunos. Se ele testa essa aula com seu aluno, tem 2 vias, chama via negativa e via positiva. A via negativa deu errado, ok, descarta essa aula, não deu certo. Vamos para a próxima. E a via positiva é, deu muito certo. Se deu muito certo, eu quero compartilhar isso com meus colegas. Eu quero ajudar os meus colegas a também ter boas aulas. Então, é um ciclo de construir, testar a aula com o aluno. O resultado dessa aula a gente aprende. Quando a gente aprende com ela, a gente tem novas ideias. E novas ideias para acrescentar nas novas aulas. Perceba que forma um ciclo de inovação. E todos nós estamos vivendo, neste momento, de ensino remoto emergencial, caminhando para o ensino remoto intencional, um ciclo intenso de inovação educacional, onde todos nós, professores, estamos experimentando coisas novas. Estamos, permitindo-se experimentar, testando coisas novas, E eu chamo isso de ensino remoto intencional. Ele sai lá do emergencial, não planejado, para um intencional, planejado, focado justamente em aprendizagem, tá ok? Então isso é fundamental que a gente tenha justamente essa ideia bem clara. Mais do que isso, algumas escolas que não pararam, não adiantaram férias, não adiantaram recesso, eles começaram lá em março, a pensar lá nessa questão aqui naquela questão do ensino remoto emergencial. E agora, eu digo, de uma semana para cá, ele tem ali essa questão aqui do ensino remoto intencional. Outras não, outras paralisaram, e infelizmente, nesse momento, nós estamos tendo ali justamente essa questão do ensino remoto emergencial, porque está experimentando justamente o que funciona e o que não funciona agora. O que nós queremos com esse curso é acelerar esse processo, tirar você do emergencial o quanto antes e colocar no ensino remoto intencional, tá? Por quê? Porque nós não sabemos, olha a incerteza, nós não sabemos quanto tempo durará o lockdown. Se vai ser igual em todo o país, se alguma cidade vai voltar antes que a outra, se algum tipo de ensino vai voltar antes que outro, o ensino superior vai voltar antes que a educação básica, não sabemos. Não sabemos, ninguém sabe. Nós não sabemos como vai ser essa retomada, tá? O que nós sabemos é, mesmo, não importa se for semana que vem, mês que vem, semestre que vem, quando tiver essa retomada, ainda assim, entenda isso, o ensino remoto vai ser importante. Esse ensino remoto intencional, com a intencionalidade da aprendizagem, ela vai ser fundamental, vai fazer parte da nossa vida como professor, como escolas e como universidade. Ela vai fazer parte, porque boa parte da estratégia de reposição de aula seguramente será através de ensino remoto. Porque não cabe as horas letivas no resto de dias letivos, principalmente se voltar lá em julho ou agosto. Vai ser fundamental utilizar ensino remoto intencional em estratégias de reforço, aquele aluno que passou por todo esse momento, não perdeu, que já é fundamental, e nós precisamos agora reforçar a aprendizagem dele. E ele vai ser fundamental também para a estratégia de revisão de conteúdo, Mesmo aquilo que foi trabalhado de forma remota, ele também será retrabalhado, porque o retrabalho também, a revisitar o conteúdo é fundamental para a aprendizagem, tá ok?